Meus irmãos, hoje nós vamos continuar lendo o capítulo 11 do Evangelho de Marcos, nessa leitura nossa, né? Uma leitura expositiva que a gente tem feito do Evangelho. E antes de eu retomar a partir da onde a gente parou a semana passada, deixa eu só fazer algo aqui com vocês assim, dar uma ideia para vocês, posicioná-los em relação à geografia do local ali de Israel no tempo de Jesus, tá bom? Porque tem algumas cidadezinhas, 3, que nesse capítulo 11, elas são citadas com certa frequência, e Jesus e os discípulos, eles andam de um lugar para outro. Então, só para vocês terem uma ideia de onde para onde eles estão caminhando, são percursos pequenininhos ali, próximos, né? E dá uma olhada no mapa, vê se vocês... Eu vou aumentar, olha só. Isso, deixei o pequenininho e o mapa maior aí. Dá uma olhada agora no mapa, acompanha, vê se você consegue ver meu mouse se movimentando. Olha só. No norte do mapa, você tem ali, ó, o Mar da Galileia, tudo bem? Essa região toda ali do lado, você vai ver, ó, chama-se região da Galileia. Inclusive, Jesus é o quê? Você já, né, deve lembrar de uma música, Galileu. Jesus é Galileu. Especificamente, ele é da cidade de Nazaré, ele mora, né, ele nasce em Belém, mas ele morou na cidade aqui, ó, na Galileia, chamada Nazaré. Tá vendo aqui, ó? Eu vou aumentar daqui a pouco para vocês darem uma olhada. E nós temos aqui, mais no meio do mapa, uma região chamada Samaria. E lá para o sul, para a parte de baixo do mapa, a região chamada Judéia. Na Judéia é justamente o lugar onde fica a cidade de Jerusalém. Então eu vou aumentar a cidade agora de Jerusalém para vocês verem, ó. Quer ver? Aqui. Tá vendo aqui? Aqui é a cidade de Jerusalém, tá bom? O templo onde Jesus visita, segundo nós lemos a semana passada, lembra? Que ele entra e fala que o templo estava igual covil de salteadores, mas deveria ser chamado casa de oração para todas as nações, né, todos os povos. Esse templo, ele fica aí em Jerusalém, nessa cidade de Jerusalém, na região, então, da Judéia. E aqui nós temos outras duas cidadezinhas próximas. Você vai ver aqui, uma cidade chamada Betfagé. Aqui, ó, estou passando o mouse aqui, ó, ao redor, e a cidade de Betânia. Inclusive, no mapa aqui tem uma observação, aqui em Betânia acontece, né, a ressurreição de Lázaro, tá certo? E a unção de Jesus ali, ó, na casa de Maria, de Marta e Lázaro. Então, lembra que no mapa de Israel, o que está acontecendo no capítulo 11 de Marcos, está se passando na região sul, na Judéia, em Jerusalém, no templo, em Betfagé e Betânia. Tudo bem? É só para você se localizar, a gente vai voltar agora para a leitura do texto. Só me permita agora voltar e compartilhar a tela do texto com vocês. Olha só, vamos lá. Voltando aqui, então. Então, vamos lá. Hoje, Marcos, nós vamos ler Marcos 11, de 19 a 26. É um texto, uma passagem mais curtinha, por isso que eu estou tomando um tempinho de mostrar o mapa ali, aproveitar isso aí. E fazer uma retomada. Lembra que no capítulo 11 de Marcos, olha só o que eu acabei de falar, versículo 1. Quando se aproximavam de Jerusalém, de Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes, vá, né? E aí ele fala a questão lá do jumentinho, que nós já estudamos sobre isso, e nós não vamos ler novamente, só estou passando para vocês olharem o que está acontecendo. Aqui tem entrada, lembra? Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso pai, Hosana nas maiores das alturas. Essa é uma passagem extremamente messiânica, que eles reconhecem aqui como uma coroação de Jesus, nesse momento na entrada de Jesus em Jerusalém, tá certo? E depois disso, Jesus, olha só, que ele entra no templo, ele vem em Jerusalém, entra no templo,
Ele observa tudo, mas como era tarde, olha aqui, como já era tarde, ele vai para onde? Saiu para Betânia com os 12. Então, após ele ser recebido em Jerusalém, ele entra no templo, devido ao horário, ele sai de Jerusalém e vai para uma cidade próxima chamada Betânia. Então, ele vai como que se pousar, né? Se hospedar em Betânia. No dia seguinte, então ele vai para Betânia, dorme em Betânia. No dia seguinte, é justamente a passagem que nós lemos a semana passada. Ele sai de Betânia e ele começa a ir de novo rumo a Jerusalém. Então, de Betânia, ele volta no outro dia para Jerusalém. No caminho, ele encontra a figueira, aquela figueira que não tinha os frutos, que Jesus diz tudo aquilo, que nós já entendemos que era uma metáfora, inclusive relacionado ao templo, né? À vida religiosa e infrutífera do povo que estava ao redor do templo, mas profanando o templo. A gente viu isso semana passada. E nós vimos até o versículo 18 a semana passada. Olha só. Depois de Jesus entrar no templo e virar a mesa dos cambistas, aquela coisa toda, expulsar as pessoas ali, colocar ordem na casa, né? Que era para ser a casa de oração a Deus para todos os povos, diz que os sacerdotes, os escribas, ouviram aquilo e procuravam, então, uma maneira de matar Jesus, pois temiam Jesus, porque toda a multidão se maravilhava de sua doutrina. Doutrina é o ensino de Jesus, né? E logo agora, a partir de hoje, nós vamos reler aqui do versículo 19 em diante. Vindo à tarde, Jesus e os discípulos saíram da cidade. Que cidade? Onde eles estavam? Lembra que eles foram para Jerusalém, no final da tarde foram dormir em Betânia. De Betânia encontraram a figueira no meio do caminho e agora estão em Jerusalém de novo, onde ele estava no templo. Agora ele sai de novo da cidade, de Jerusalém, né? E o que acontece nessa saída da cidade novamente? Novamente aqui a figueira é um símbolo de algo que Jesus está ensinando. Então, olha só, vamos retomar agora as minhas anotações aqui. A ideia central nesse momento que a gente vai ver é o seguinte: a remoção, a retirada, né, a remoção dos comerciantes do templo e a maldição da figueira, o que elas retratam? A gente viu, relembrando, elas retratam a autoridade messiânica de Jesus. Para quê? Para agir em nome de Deus. Jesus, ele tem ali, ele se coloca, porque ele é, num lugar de agir em nome de Deus. Por que ele pode fazer isso? Porque ele era o Messias, porque ele é o Messias, o Filho de Deus. Só o Messias, o Filho de Deus, tinha autoridade última, como Jesus tinha, de lidar com algumas questões. Então, essa autoridade que Jesus tem, ele, de alguma forma, né, em alguma proporção, ele transmite isso aos seus seguidores. E essa autoridade, ela se manifesta através da oração e da fé, ou das orações feitas com fé. E esse trecho que a gente vai ler, ele vai justamente lidar com essa questão da fé e da oração, ou da oração com fé. Que Jesus está passando essa autoridade que ele tem, para que os discípulos também tenham autoridade. Eles já tinham expulsado demônios, mas existe um nível de autoridade maior agora relacionado à oração. E, na verdade, a gente vai ver que a fé tem uma definição em Marcos muito maior do que só fé, confiança, tá? A gente vai ver isso aí. Então, versículo 19, novamente. Em vindo à tarde, Jesus e os seus discípulos saíram da cidade. Que cidade? Eles saíram de Jerusalém e foram para Betânia. De manhã, no versículo 20, estão novamente a caminho de Jerusalém. Então, você vai ver esse percurso de Jesus, né, de Betfagé, depois Jerusalém, Betânia, e assim vai, tudo bem? Versículo 20, e passando eles pela manhã, viram que aquela figueira que Jesus tinha falado no dia anterior com ela, que a figueira
estava seca desde a raiz. Olha só, gente, aquela figueira que Jesus falou, nunca mais haja fruto em você, figueira, em ti, ela no outro dia estava seca, mas não estava só seca, ela estava seca até a raiz. O que Jesus está falando é, eu tenho o poder de julgar, eu tenho a autoridade de sentenciar. E sentenciar não uma figueira, gente. Julgar e exercer juízo não uma figueira. A figueira, no caso, a gente já viu, é só um símbolo, é somente uma metáfora para o que realmente Jesus estava falando, que iria julgar. Tudo bem? Então, isso é importante a gente sempre lembrar. Mas olha só, lembramos que os dois episódios, a maldição da figueira e a condenação do templo, eles interpretam um ao outro. Nós vimos a semana passada isso. A palavra de Jesus, imbuída, né, cheia ali de autoridade, expulsou demônios, curou enfermos e acalmou tempestades. Agora, sua palavra poderosa fez a figueira secar desde as raízes em apenas um dia. Jesus é o juiz divino. Presta atenção, juiz divino. Ele é o juiz dos juízes. Ele é aquele que vai julgar todas as coisas e todos. Jesus é o juiz divino, que em breve fará sobrevir o juízo. No caso aqui, o juízo sobre o templo, que acontece, né, na época que os discípulos estavam vivos ainda, mas o juízo vindouro sobre toda a terra. Tá? Então, Jesus é o juiz divino, que vai julgar o templo judaico, que acontece algo ali nos anos 70, a gente sabe que o templo de Jerusalém é destruído no ano 70, após essa profecia de Jesus, mas isso também era um prenúncio do julgamento de toda a terra. Tudo bem? Gente, vocês estão quietinhos hoje. Posso continuar? Todo mundo aí entendendo? Versículo 21. Então Pedro, lembrando-se, falou, mestre, eis que a figueira que o Senhor amaldiçoou ficou seca. Olha só, Pedro, né, como sempre, ele toma a liberdade ali de falar e ele faz essa observação. Olha, a figueira que o Senhor falou ontem, ela ficou seca. A figueira era uma imagem usada com frequência para representar Israel. Presta atenção, a figueira já era uma imagem conhecida na própria palavra de Deus do Antigo Testamento para representar a nação de Israel e a sua produção de frutos para Deus. Tem diversos versículos aí, se você quiser ler em casa, Jeremias 24, de 1 a 10, Oséias 9, 10, Naum 3, 12, tá bom? A imagem de uma figueira sem frutos simbolizava os fracassos improdutivos de Israel e a necessidade de juízo divino. Eu vou ler aqui um texto só para você ver e retomo aqui, tá bom? Então, olha só. Jeremias 8, ó. 12 e 13. Olha só, lá em Jeremias, no Antigo Testamento. Será que eles ficaram envergonhados por cometerem abominação? Não, eles não ficaram com vergonha. Eles nem sabem o que é envergonhar-se. Portanto, cairão com os que caem, quando eu os castigar, tropeçarão, diz o Senhor. Eu os consumirei de todo, diz o Senhor. Não haverá uvas na videira, nem figos na figueira, e as folhas já estão murchas. E já designei os que passarão sobre eles. Então, Jeremias usa também aqui a metáfora de uma videira e também da figueira para falar do juízo de Deus sobre a nação. Que Deus iria fazer a figueira o quê? Secar, murchar os frutos e as folhas secarem. Não vai haver figos, as folhas vão murchar. Isso simbolizava na cultura e na cabeça, na mentalidade de judeus, um julgamento divino, que é exatamente o que Jesus está fazendo ali com o povo de Israel, anunciando juízo, anunciando o seu julgamento.
Em Joel 1, versículo 6 e 7, também nós lemos assim: Porque veio um povo contra a minha terra, poderoso, inumerável, com dentes como de leão e presas como de leoa. Destruiu as minhas videiras e destroçou as minhas figueiras, tirou as cascas das árvores e as jogou fora, os galhos ficaram brancos. Então, de novo, destroçou as minhas figueiras e as videiras, é o que aconteceu com o povo de Deus, com a nação, né, de Israel ali. Tudo bem? Então, entendendo isso, essa é a linguagem profética, simbólica, que Jesus também está usando para falar com aquelas pessoas e ensinando os discípulos a entender isso, de quem ele era. Ele era o juiz divino que ia estabelecer o julgamento sobre o templo, sobre a nação, devido à apostasia daquele povo, da liderança de Israel que deixou, que abandonou a Deus, claramente ali no templo fazendo negócios e impossibilitando uma vida de uma religiosidade verdadeira, e isso haveria sentença, juízo divino. E Jesus está declarando justamente isso, tá bom? Voltando então à leitura do versículo 21. Olha só. Nada mais natural, portanto, que Jesus usar essa imagem, né, a imagem de uma figueira, para retratar o que, gente? O juízo divino e a destruição vindoura. Quando a gente fala vindoura, é um termo que às vezes não usa, mas futura, tá? Vindoura, que virá, que iria, né, futuramente, de uma forma segura, iria acontecer. Então, a destruição que vai vir, né, que virá, ela é vindoura, do templo e da terra, bem como o seu julgamento sobre os infiéis. Então, Jesus está fazendo exatamente isso, usando a figura da figueira. Ao que Jesus lhes disse para os discípulos, né? Tenham fé em Deus. É interessante que às vezes parece que não tem nada a ver algumas respostas de Jesus, e é óbvio que tem tudo a ver. As pessoas que não entendem, muitas vezes os discípulos às vezes não compreendiam, né? Mas aqui tenha fé em Deus, né? A fé, como a gente falou, em Marcos, gente, fé, presta atenção, isso é importante. Não é apenas confiança em Deus. Fé é também confiança em Deus. Mas em Marcos, a fé ela toma uma dimensão além só da confiança, de colocar a sua crença, né? De você acreditar ou confiar em Deus. Ela é uma perspectiva de vida inteiramente dependente de Deus. Então a fé, esse termo fé em Marcos, é quando alguém vive inteiramente de forma dependente de Deus. Por isso, quando ele fala aquela casta de demônios só sai com jejum e oração, só sai com uma vida inteiramente dependente de Deus. E o símbolo dessa dependência é a fé, a oração, o jejum, que é uma entrega e uma humilhação total, declarando que em nós mesmos não temos nada e que tudo procede de Deus, inclusive a autoridade para expulsarmos demônios. Essa consciência é uma consciência de fé em Marcos, onde a minha vida toda depende de Deus, confia em Deus plenamente para tudo, em todo momento, de forma, integral. Benjinho, pega a água para mim, por favor. Continuando aqui. Para David Garland, olha só, um comentarista, né, um teólogo, essas declarações, elas são intrinsecamente relacionadas ao contexto. Elas revelam a essência da nova ordem que substitui a antiga. A nova ordem se baseia na fé em Deus, gente. Essa nova ordem que Jesus estabeleceu. Essa nova aliança, esse vinho novo, ele se baseia na fé em Deus, que supera obstáculos intransponíveis. E essa nova ordem, ela é sustentada pelo quê? Pela graça de Deus.
E o que caracteriza essa nova ordem? O perdão. Então, ela se baseia na fé capaz de superar obstáculos, ela é sustentada pela graça e ela é caracterizada pelo perdão, tá bom? Versículo 23, porque em verdade lhes digo, que se alguém disser a este monte, né? Levante-se e jogue-se no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele, vai acontecer. Gente, da mesma forma que Jesus não está sentenciando uma figueira, é só uma metáfora, Jesus também não quer que ninguém fique dando ordem para montanha e para monte. Monte na cultura judaica é uma das coisas mais estáveis que eles sabiam que existiam. Era um obstáculo intransponível. E é justamente o que Jesus está falando. Quando vocês têm uma vida de fé e dependência inteira em Deus, e vocês forem andar em obediência a Deus, tudo o que vocês precisarem, encontrarem de obstáculo, se vocês tiverem fé, esses obstáculos vão ser removidos. Eles vão ser retirados da frente de vocês, por mais difícil que eles sejam, pela fé, crendo. É assim que vai acontecer. Tá? Então, é nesse sentido que nós temos que entender. Jesus tinha dado a seus discípulos poder para expulsar demônios, lá no capítulo 3:15, capítulo 6:7. Agora, Jesus concede a eles novo poder de oração para remover todos os obstáculos. Pré-figurado aí no monte, né? Ou figurado, de forma metafórica, no monte. E praticamente fazê-lo desaparecer, que é lançar no mar. Observe que Jesus passa do poder sobre algo pequeno, uma figueira, para o poder sobre algo impossível, grande, um monte. Isso era uma forma de ensino rabínico, tá? Eles trabalhavam com algo, né, o pequeno até o grande, o maior, para passar uma ideia geral do que eles estavam querendo ensinar. Então, Jesus está ensinando com essa sabedoria também, lidando com questões culturais, de forma cultural, como um rabino, um mestre. Esse tipo de contraste rabínico ocorre com frequência nos ensinamentos de Jesus. E significa que agora Deus colocou à disposição de seu povo, por meio da fé e da oração. O que ele está dando ao povo dele? Por meio da fé e da oração. Um poder extraordinário de ver coisas impossíveis se realizarem. Né? Então, é nesse sentido, pela graça, pelo perdão, pelo amor, pelo poder do Espírito Santo, com fé, em oração, em uma vida dedicada inteiramente, exclusivamente dependente de Deus. Todo obstáculo nesse mundo, para que eu viva com Deus, ele vai cair por terra, se nós permanecermos em oração, em fé, em uma vida de dependência a Deus. Esse obstáculo vai se diluir, ele vai ser lançado fora no mar, não vai estar mais na nossa frente, para que possamos caminhar a nossa vida em vitória, apesar das turbulências, das tribulações, dos vendavais, das tempestades, por estarmos no mundo que ainda nos traz aflições. Mas, apesar de tudo isso, temos a capacidade em oração e fé de vencer e transpor esses montes, caminhando com Cristo naquilo que ele nos ensinou. Essa é a mensagem de Jesus para os discípulos e para nós, né? Que tenhamos essa consciência, tá certo? Versículo 24, então, por isso digo a vocês, que tudo o que pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim será com vocês. Aqui é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, para não interpretar fora de contexto, gente. E fora da vida de fé, da vida de dependência a Deus, da vida de obediência a Deus. Será que Jesus está falando esse tudo aí, será que significa tudo? Gente, por mais incrível que pareça, alguns têm dificuldade de lidar com isso, mas esse tudo não significa tudo.
Esse tudo significa tudo dentro do contexto do que Jesus está falando. De uma vida de fé, de oração, de dependência, de vigilância, de uma vida com Deus. Quando o meu coração está alinhado com o coração de Deus, e eu anseio e desejo coisas que eu devo desejar como servos de Deus, então tudo o que pedimos nos será dado. Tem uma observação aqui, olha só, tudo mesmo, né? Eu coloquei aqui. Será que podemos pedir coisas contrárias ao que Jesus ensinou na oração do Pai Nosso? De forma alguma. O que Jesus ensinou na oração do Pai Nosso? Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Primeira coisa que o nome de Deus tem que ser santificado. Se você pede qualquer coisa que desonra o nome de Deus, essas coisas não estão nesse tudo. Venha a nós o teu reino. Se você pede qualquer coisa contrário ao reino de Deus, esse tudo não está incluso nesse tudo. Pai, seja feita a tua vontade, na terra como no céu. Se você pede qualquer coisa contrária à vontade de Deus, ele também não tem obrigação de te responder. Então, esse tudo, ele tem que se harmonizar com o ensino de Jesus, da oração de Jesus. Tudo o que pedimos tem que santificar o nome de Deus. Tudo o que pedimos tem que estar em harmonia com os valores e princípios do reino de Deus. Tudo o que pedimos tem que estar, então, trazendo a vontade de Deus acima de todas as coisas. Aí, então, tudo o que pedimos nós vamos receber. Porque esse tudo está alinhado com a vida de fé. Lembra que é fé? Uma vida de dependência a Deus. Alguns estão... Deixa eu dar uma paradinha aqui. Davi, travou aí? Não. Não? Deixa eu ver, gente. Alguns estão falando que travou. Me perdoe parar aqui. A pastora Cristina está falando que está tudo certo. Posso retomar? Deixa eu fazer uma observação aqui. Ok, vamos continuar. Ok, continuando aqui. Como eu disse aqui, eu tenho, né, para quem travou, tenta reiniciar a página e entrar novamente na live, tudo bem? Porque pelo que eu estou entendendo, não é problema aqui comigo, que várias pessoas estão acompanhando. Então, deixa eu retomar aqui. Então, o que os discípulos estão constantemente vendo Jesus pedir ao Pai? É isso que ele quer que esses discípulos peçam. Olha o que diz Tiago 4:3. Tiago fala assim: vocês pedem e não recebem. Mas como? Jesus falou que se pedir, tudo vai receber. Pois é, eu estou acabando de dizer que esse tudo não significa tudo. Esse tudo tem que estar harmonizado com a vontade de Deus, com o reino de Deus, em santificar o nome de Deus, tudo bem? Por quê? Por que você não vai receber? O que você não vai receber de Deus quando você pedir? Tiago fala uma das coisas. Porque vocês pedem mal. O que é pedir mal? Para esbanjar em seus prazeres. Tudo que motiva a nossa oração, a pedir a Deus, relacionado a nós, a nossa vontade, aos nossos desejos, aos nossos prazeres, desconectados da vontade de Deus, isso é pedir mal. E quando você pede mal, Deus não tem obrigação de te dar. Então, esse tudo, ele tem que estar dentro de um contexto, inclusive de um contexto da oração, que Jesus ensinou, espero ter ficado claro. Se alguém tiver alguma pergunta em relação a isso, coloque aí no chat e eu respondo, tudo bem? A gente interage um pouquinho aqui se precisar. Então, por isso digo a vocês, Jesus falou no versículo 24, que tudo que pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim será com vocês. Grant Osborne diz que essa declaração não significa de modo algum que nossa fé diz a Deus o que ele deve fazer. Não é isso que Jesus está falando. E que Deus é obrigado a atender a qualquer pedido feito com fé, sem duvidar.
Deus é soberano e não nós. Então lembra, o que Jesus está falando tem um contexto, uma vida de fé. Fé é uma vida de dependência a Deus, e quem depende de Deus não vai pedir coisas contrárias a Deus, por desejos pessoais e egoístas, tudo bem? Isso é importante, gente, senão a gente vai entender o que Jesus está ensinando de forma equivocada, tá bom? Versículo 25. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, então olha só, a hora que a gente estiver orando, se a gente tiver alguma coisa contra alguém, perdoem. Para que perdoar? Para que o Pai de vocês, que está nos céus, perdoe as ofensas de vocês. Meu irmão, o que ele está colocando é, quando nós oramos, uma das coisas que vai atrapalhar a nossa oração ser respondida é se tivermos falta de perdão. E ele está conectando o perdão que nós ofertamos a outras pessoas ao perdão que nós recebemos do próprio Deus. Isso é um negócio extremamente importante, né, e para alguns difícil de engolir, mas é um ensinamento de Jesus, tanto no Pai Nosso, no final, ali se você pegar, como agora ele fala isso da mesma forma. Eu vou repetir. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem, para que o Pai de vocês, que está nos céus, perdoe as ofensas de vocês. Olha lá. Minha anotação aqui. De acordo com a mensagem em Mateus 6 e aqui, temos a obrigação de tratar as pessoas como Deus tem nos tratado. Que forma Deus tem te tratado? Que forma Deus tem nos tratado? Que forma Deus tem olhado para nós com graça, com misericórdia, com perdão? Ele ofereceu o filho dele, apesar de sermos inimigos dele. Ele ofertou o filho dele para nos perdoar, para nos reconciliar com ele, para nos tornar filhos dele, herdeiros e cordeiros com Cristo. É dessa forma que Deus nos trata, apesar de não merecermos, apesar dos nossos erros e pecados contra ele. E mesmo assim ele oferta graça, ele oferta misericórdia, ele oferta, né, perdão a nós. Então, que forma Deus te trata? Ele diz que é dessa forma que nós temos que tratar as pessoas. Por mais, para nós é difícil, mas esse é o padrão, esse é o modelo, esse é o que ele deseja e quer, essa é a vontade dele. Então, de acordo com a mensagem em Mateus 6, e aqui temos a obrigação de tratar as pessoas como Deus tem nos tratado. E o modo de tratarmos os outros é como Deus nos tratará. Você quer que Deus te trate do jeito que você trata o outro? Deus pode tratar você do jeito que você trata quem te ofende, quem te magoa, né? Quem te tem dívidas, né? Não financeiras aqui no sentido, mas outros tipos de dívidas emocionais e dívidas de respeito, de honra e de tantas outras coisas que as pessoas às vezes ficam devendo para a gente, que nos ferem, né? Devem fidelidade, lealdade, devem amor, devem respeito, honra, né? Como que você vai tratar essa pessoa? Deus nos perdoa? Nós perdoamos? Deus pode nos tratar da mesma forma que nós estamos tratando pessoas assim? Isso é uma questão extremamente importante de refletirmos, poderosa, difícil e confrontadora, mas é um princípio da palavra de Deus, ensinada pelo próprio Jesus. O poder da oração, perdão, deixa eu voltar aqui. Esse conceito também tem uma dimensão comunitária, né? Isso que nós estamos lendo. O poder da oração da família de fé como um todo depende de sua união no Espírito. Como em Tiago 5,16 nos fala sobre confessar pecado uns para os outros. O corpo de Cristo, gente, precisa ser espiritualmente puro, a fim do quê? De experimentar poder na oração. Enquanto no nosso meio houver, né, divergências, falta de perdão, falta de amor, é isso que fala lá na ceia, vocês não estão discernindo o corpo de Cristo.
fracionando, fragmentando. Isso faz com que a nossa oração se enfraqueça, faz com que a nossa oração não tenha o poder que ela poderia ter. Por quê? Porque nós não estamos obedecendo princípios que estão relacionados à oração que Jesus está nos ensinando. Tá? Então vamos pensar bastante sobre isso. Voltando aqui então, no último versículo, versículo 26, diz assim: mas, se vocês não perdoarem, olha que forte, gente. Se vocês não perdoarem, também o Pai de vocês que está nos céus não perdoará as ofensas de vocês. É duro, confrontador. Precisamos refletir nesse princípio. Como você quer que Deus te trate? Com graça? Trate o teu irmão e o teu próximo com graça. Com misericórdia? Estenda a misericórdia. Com compaixão? Estenda a compaixão. Com amor? Estenda e dê amor às outras pessoas. Entende? É isso que ele está falando. Ele está dizendo que se você não perdoar, o Pai que está no céu não vai perdoar a sua ofensa. É duro, confrontador, que isso faça você refletir a sua vida cristã e a sua vida com Deus, porque isso vai influenciar o resultado das nossas orações. O poder das nossas orações será afetado pelo perdão ou pela falta de perdão. Tudo bem? E para a gente finalizar hoje, as considerações últimas aqui minha e finais, essa passagem enfatiza, acima de tudo, até que ponto os seguidores de Cristo participam de sua autoridade por meio da oração. Há, portanto, aí nós vimos 3 subtemas. Deus responde às orações e, em sua graça, concede ao povo poder capaz de mover montanhas, né? Que são obstáculos intransponíveis, difíceis, mas pela vida de oração, de fé, de dependência completa, de perdão ao próximo, nós temos o poder de mover montanhas, obstáculos. Eles não vão ficar na nossa frente, eles vão ser reduzidos a pó, a nada, lançados no mar, serem desfeitos. É isso que Jesus está ensinando. Ponto 2 aí. A fim de experimentar esse poder, os seguidores de Cristo devem manter sua fé destemida. Destemida é sem temor, né? No Deus que responde às orações e libera a sua força àqueles que confiam nele. E o ponto 3. É preciso haver paz e perdão na comunidade, gente. É preciso haver paz e perdão na comunidade messiânica, na comunidade de Cristo, que é a igreja, na família de Deus. Por quê? Para que a gente experimente, né? Para que sejamos capacitados com poder na oração. Então, concluindo aqui, lendo novamente, é preciso haver paz e perdão na comunidade, a fim de que experimentemos o perdão e o poder capacitadores que Deus concede. Então, se nós queremos poder na oração, tenha fé, creia, ore acreditando que Deus está te ouvindo. Mas ore para santificar sempre o nome de Deus. Ore para que sempre o reino de Deus se estenda. Ore para que sempre seja feita a vontade de Deus. Ore sempre lembrando que você não pode guardar ofensas, você tem que perdoar como Deus te perdoa. Aí então, nesse ambiente de paz, de comunhão, de unidade, de perdão, a oração comunitária que fazemos terá um poder de transpor montanhas, obstáculos intransponíveis e nos dar a vitória para caminhar, vencer as aflições, vencer as turbulências da vida, o sofrimento dessa vida, olhando para Cristo, para que possamos, sim, desejar o reino de Deus acima de tudo e caminhar em vitória numa vida
que muitas vezes nos traz dificuldades e sofrimentos terríveis, porque o reino de Deus ainda virá de forma plena. Ele se iniciou, mas ele não está de forma plena nesse mundo. Ele prometeu voltar para estabelecer o seu reino, e essa é a nossa esperança. Amém? Glória a Deus mesmo, Ramalho. Glória a Deus, pastor Marcos, é isso. Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém?